Vamos lá. Então, o que eu quero agora? Eu quero que vocês, por favor, é, pega aquela tabela, pega aquele arquivo, esteja na mão o arquivo, tabelas a importar, que eu botei lá na internet. É, Professor, bom oi, dia. oi. Eu não consegui achar essa tabela. O senhor mandou por e-mail, não foi? Eu mandei por e-mail, mas eu deixei lá também No é, cigarro? não, no Cigarra não, no YouTube, na descrição do arquivo. Ah, então vou ver no YouTube, porque por e-mail diz que o arquivo não existe. Vou ver aqui. Ó, peraí, eu posso te mandar de novo. Ah, então tá, obrigada. É, agora eu não sei se eu vou pegar a mesma. Vamos lá. Eu vou fechar isso aqui do PowerPoint, a gente não vai usar mais hoje. Fechar e vou pegar essa parte de banco de dados também, não vou abrir aqui. Tá. Aqui. Agora eu vou pegar o e-mail de você. Aí. Eita. Oi? Estou atualizando aqui. Vamos lá. Eu vou pegar agora, vou entrar no banco de dados. Vou abrir um banco de dados, vou abrir um banco novo. Vou abrir um banco novo aqui. Porque pode ser aquele mesmo também, não tem problema não. Pode ser aquele mesmo. Pode ser aquele mesmo lá que só tinha uma tabela, acho que a gente só fez uma tabela, a relação. Nome vulgar, não é isso? Só tinha uma tabela aqui. Eu vou apagar essa tabela aqui. Porque eu vou buscar uma tabela maior. Tá certo? Como eu falei, a maior parte da informação que a gente coloca dentro do banco, a gente não digita não, a gente importa. Então eu vou pegar essa tabela não vulgar aqui, que a gente fez só para aprender a criar uma tabela, só para dizer que a gente criou uma tabela. Né? Vou pegar uma tabela já grande já. O nome vulgar, vou apagar ela. Aí vou lá. Aqui, ó. Estamos juntos ou não? Alô? Quero saber se a gente está junto. Se a gente está. Se eu estiver fazendo sozinho,
A gente está no SAL, é para a gente fazer junto. Tá bom. Não é o fazer, vocês ficarem vendo eu fazer, não. É fazer junto. Então, se eu me adiantar, você se atrapalhar, fala. Ou, professor, fiquei para trás. Aí eu vou esperar você acompanhar. Eu volto pra gente ir junto, tá bom? Tá bom. Então, estou considerando, se tá todo mundo calado, eu estou considerando que está concordando que a gente está trabalhando junto. Se não estiver trabalhando junto, vai perder. Então, eu vou lá. Eu vou aqui, dados externos. Vou aqui em dados externos. Aí, ó, nova fonte de dados. Aqui em nova fonte de dados, ó, cliquei em dados externos, nova fonte de dados. Aí, ó, do arquivo, ó, eu posso puxar de tudo isso aqui, ó, de outro banco, posso puxar de tudo aqui. Eu vou pegar daqui, ó, do arquivo, aí da planilha Excel. Tá beleza? Aí ele está dizendo aqui, ó, olha, são duas alternativas que ele está me dando. Aqui está já importar os dados de origem para uma nova tabela do banco de dados atual. Ou seja, essa é uma alternativa. Eu vou importar os dados criando uma tabela no meu banco de dados, com os dados que eu vou importar. A outra alternativa é vincular a fonte de dados. Ou seja, na verdade, eu vou estar vendo ela aqui. Parece que ela está aqui. O ícone dela é um pouquinho diferente, mas ela está vinculada. Ela não está aqui, na verdade. Se a gente, por exemplo, montasse uma empresa, no dia que nós quatro aqui montamos uma empresa, e a gente vai compartilhar do mesmo banco de dados. E aí, nós estamos, moramos em locais distintos. Um mora na Amazônia, outro mora no Rio Grande do Sul, outro mora em Brasília, não importa, moramos em lugares distintos. Aí a gente vai ter uma nuvem, vai ter um diretório na nuvem. Aí você tem o teu lá, com o seu dado lá, com a sua informação, parte dessa informação no seu banco de dados. Eu tenho o meu aqui, mas a gente compartilha informação. A tabela, de repente, fisicamente, ela está no seu banco de dados. Eu importei vinculado, então eu não tenho ela, eu vejo ela aqui, eu trabalho com ela aqui, eu posso trabalhar com ela aqui. Mas ela está vinculada, ou seja, qualquer coisa que você fizer na sua tabela, automaticamente a minha está atualizada também. Como? Então, eu posso importar, se eu importar, eu trago ela para dentro do meu banco de dados. Mas eu também posso vincular. Eu vejo ela, mas ela não está aqui dentro de mim, dentro do meu banco. Aqui eu vou importar. Aí eu vou dar OK. Vou importar, vou procurar agora. Aonde é que está? Vou procurar ela. Aí eu vou lá na área de trabalho, que está aqui, no meu caso está na área de trabalho. Banco de dados. Tabela importar. Tá aqui, ó. Tabela importar. Vou abrir. Ó, já disse aí então onde é que eu quero, onde é que está a tabela. Eu já selecionei aqui, vou importar a tabela. Eu vou criar uma tabela com o que eu importar. Não vai ser vinculado, não. Agora eu vou dar OK. E aí ele está me mostrando, olha só. Ele me mostra várias tabelas, tá vendo? Tem várias tabelas nesse arquivo que a gente vai trabalhar. A primeira é o índice, tá vendo? Vértice de uma propriedade, árvore de uma unidade de trabalho, nome vulgar. Eu vou puxar aqui a tabela nome vulgar. Então, essa tabela nome vulgar está na planilha 3. Tá vendo? Essa primeira planilha é a planilha índice, onde tem o índice de todas as tabelas que estão lá dentro daquele arquivo tabelas a importar. Então, no índice, eu olhei aqui, ó, nome vulgar está na planilha 3. Então, eu vou aqui na planilha 3, está aqui
um monte de nome vulgar, tá vendo? Então eu vou avançar. Eu digo para ele que a primeira linha contém os títulos de coluna, então a primeira linha é verdade, é o título da coluna, o nome vulgar. Essa tabela, como eu falei, nome vulgar é só uma coisa, né? É só o nome vulgar mesmo, não tem mais nada. Vou avançar. E aí, tá aqui, qual é o nome do campo? Esse nome do campo aqui, nome vulgar. Indexado, eu quero que ele indexe. Mas eu não vou indexar agora não, eu vou indexar depois. E o tipo de dado é texto curto, não vulgar é texto curto mesmo. Poderia dizer aqui que tipo de dado é. Então, é texto curto, o nome do campo é nome vulgar, indexado, por enquanto eu não vou indexar. Eu vou avançar. E ele está perguntando aqui se ele quer, ou eu digo qual é o campo que tem a chave primária, ou eu permito que ele crie a chave primária, que é justamente aquele código de cada nome vulgar, que é essa coluna aqui que ele já está se adiantando para criar. Eu vou deixar ele criar. Tá certo? Vou avançar. Para qual tabela? A tabela aqui vai se chamar nome vulgar. Aquela tabela lá, que eu vou chamar de nome vulgar. E vou concluir. Tá certo, ele já criou. Tá aqui a tabela não vulgar. Ó. Quando eu clicar, ó, já tem a tabela com ele, com os nomes vulgares. Tem 1.620 nomes vulgares. Tamo junto? Espero que sim. Se não tamo, eu espero. Ó, já tem aqui, já criei, já importei a minha primeira tabela. Minha tabela não vulgar. Agora eu vou trabalhar nela. Então, professor, só repete esse processo para mim que eu me perdi aqui. Depois que eu abri o arquivo. Seu arquivo, a planilha, contém mais de uma planilha no intervalo. E que planilha de intervalo você deseja? Então, vou apagar aqui. Não tenho mais. Eu vou lá, dados externos, no banco, dados externos. Aí, aqui, ó, nova fonte de dados. Aí, do arquivo. Aí, no caso, eu vou importar de uma planilha do Excel. Você pode ver que eu posso importar de qualquer coisa. De qualquer coisa. Ele é muito poderoso nesse caso, o banco, né? Ele permite você importar de qualquer coisa, de texto, ele vai embora. Ele vai embora, ele é muito poderoso. Então, no caso da planilha, eu prefiro pegar um texto, transformar em tabela, dessa tabela eu jogo no planilha, e na planilha fica uma tabela formatada, e aí eu importo da planilha. Se eu puder, eu faço assim. Então, eu vou pegar do Excel aqui. Aí ele vem com essa tabela aqui, eu vou mostrar para ele onde é que está. Eu tenho que saber onde é que está meu arquivo. Vou procurar. Aí vou lá onde está o arquivo. Aí está lá, tabelas a importar. Essa daqui, tabelas a importar. Eu cliquei na planilha. Nessa planilha aqui, tabelas a importar. E vou mandar abrir. Aí, ó, eu digo para ele que eu vou... Já disse onde é que está a planilha. Eu procurei por aqui. E agora eu já vou importar os dados para uma nova tabela. Eu quero que ele crie uma tabela. Importe os dados, não que ele vincule. Eu quero que ele traga os dados e crie uma tabela dentro do meu banco. Então, por isso, essa opção aqui está marcada. Vou dar OK. E aí, a primeira planilha da tabela, da planilha, a primeira aba dessa planilha aqui, ó, eu vou abrir ela só para te mostrar. Tabelas a importar. Eu vou abrir a planilha aqui só para te mostrar rapidinho. Ele tá, como eu estou mexendo nela, ele está dizendo que eu só posso abrir com somente leitura. Olha aqui, ó. Ocultar. Olha aqui, a primeira planilha é a planilha índice, tá vendo? Eu organizo a minha planilha assim. Se eu for botar nome em tudo isso, vai ocupar muito espaço na tua planilha. Então eu prefiro
o correto é botar a primeira aba ter índice, aí o que eu quero tá numa dessas planilhas aqui. Eu quero então o nome vulgar que está na planilha 3. Se eu for lá na planilha 3, ó, tá ali os meus nomes vulgares. Tá certo? Então eu vou lá, escolhi a planilha, agora eu estou vendo assim, no índice, que é a primeira, é a planilha nome vulgar que está na 3. Então eu clico na planilha 3, na aba 3, que estão os nomes vulgares aqui. Aí eu vou avançar. Aí eu digo para ele, ó, a primeira linha contém o título da coluna, que é verdade. Aqui no caso só tem uma coluna, mas a primeira linha é o título da coluna mesmo, que é nome vulgar. Então é verdade. Aí ele já adotou o título como nome vulgar aqui, ó. Avancei. É o nome vulgar, ele está caracterizando como texto curto, é verdade, aqui é texto curto mesmo. Eu vou indexar isso, mas não é agora, não quero ter esse trabalho agora. Depois eu vou trabalhar direitinho com a tabela, depois que eu importar. Vou avançar. Aí eu vou permitir, ó, está escrito aqui, permitir que o Axis adicione a chave primária, que é aquele primeiro campo que é um código de cada nome vulgar. Vou permitir que ele crie. Vou avançar. O nome da tabela vai se chamar nome vulgar. O meu padrão nome de tabela é com letra maiúscula. Então vou botar lá aqui nome vulgar, nome curto, sem espaço, sem caractere especial. Concluir. Fechar. Então aqui eu tenho agora a minha tabela nome vulgar. Vou trabalhar nela. Não tá pronta não. Eu vou pegar aqui, clicar aqui. Vou clicar aqui assim, ó, onde está o nome vulgar, botão direito do mouse. Aí modo design. Aí tá aqui, ó. A primeira ele chamou de identificação, não é. Vou renomear. Tá vendo a chave primária aqui, ó? Eu vou chamar aqui isso aqui de código NV. Nós vamos fazer isso muitas vezes, não se preocupa não. Código do nome vulgar. E aqui eu vou botar por extenso. Código do nome vulgar da espécie vegetal. E aqui, nome vulgar. Ó, eu não quero isso aqui com espaço, nem nome comprido. Então eu vou botar só NV. Nome vulgar da espécie vegetal. Estou botando aqui que vai que eu cresço o meu banco de dados e acontece, daqui a pouco eu tenho espécie animal também. Então aqui código não vulgar e não vulgar, tá certo? Agora, nesse texto curto aqui, eu quero indexar. Olha só, por que eu quero indexar? Porque eu tenho, como ele está dizendo aqui, ó, ele está dizendo que eu tenho 1.620 nomes vulgares. Se eu tiver com o nome duplicado aqui, vai me dar complicação lá na frente. Eu não quero que seja possibilitado duplicar, eu ter o nome repetido. E eu não vou, toda vez que tiver que botar um nome vulgar, tem que olhar lá para saber se já tem ou não tem. Eu já vou marcar ele para não deixar ter nome vulgar. Tá certo? Vai tranquilo, vamos junto, a gente vai fazer isso tantas vezes que vai acabar se acostumando. Aqui é aquela fase meio chata mesmo, quando a gente está aprendendo a mexer com tabela. Então, agora eu vou voltar lá para o modo design. Vou clicar aqui no texto curto, que é o nome vulgar. O primeiro campo é o código, que é a chave primária. O segundo campo é o nome vulgar. É um texto curto. Vou clicar aqui no texto curto e vou aqui embaixo, ó, indexado. Aqui está indexado não. Eu vou dizer indexado sim.
Eu quero indexar. Indexado sim, duplicação não autorizada. Então eu não quero que ele deixe eu duplicar, bote de novo um nome que eu já tenha. Duplicação não autorizada. Sim, duplicação não autorizada. O que seria ser indexado? Indexado é o seguinte, são 900, mil e quase mais de 1.500 nomes ali. Se eu quiser procurar um nome aqui, se eu quiser procurar o nome ali numa rotina e eu vou querer, por exemplo, a gente vai pegar o dado de uma unidade de trabalho, nós vamos processar os dados. Não vamos não. Nessa disciplina não vamos não. Eu vou fazer vários processamentos. E aí, eu quero fazer uma pesquisa. Eu quero, por exemplo, que ele bote lá as árvores por espécie e por classe de diâmetro. Aí eu quero que ele bote abundância. Depois eu quero que ele faça área basal. Área basal por espécie por classe de diâmetro. Volume por espécie por classe de diâmetro. Abundância por espécie por classe de diâmetro. Eu vou fazer esse processamento. Ele vai ter que pegar os nomes e botar lá, organizar por nome vulgar. Se eu indexo esse campo, se é um campo que eu vou utilizar ele para fazer pesquisa, para fazer alguma coisa assim, para organizar alguma coisa, alguma informação, se eu não indexar o campo, ele vai demorar mais a fazer o processamento. Quando eu mando ele indexar, ele transforma aquelas informações todas em linguagem de máquina. Deixa de ser texto, ele transforma em linguagem de máquina. Eu não vejo isso, eu só digo para ele fazer isso. E aí, quando ele transforma em linguagem de máquina, porque eu mandei ele fazer isso, indexa sim, indexa e não permite duplicação. Aí, no processamento, o processamento vai ser muito mais rápido, porque ele vai lidar com linguagem de máquina. Sabe como? Se eu não fizer isso, ele vai ser um pouquinho mais demorado. Eu não vou perceber isso agora, porque é uma informação, o banco está muito cru. Mas lá na frente, quando você tiver um monte de processamento, você não quer? Processamento em cima de processamento, imagina, a gente vai ver um banco de dados montado, cheio de processamento, aí se você não indexa, quando você der um comando para ele organizar a informação ou processar alguma coisa, ele vai demorar um pouco mais. Então, se é um campo que eu vou utilizar para organizar, para fazer algum tipo de pesquisa, alguma coisa assim, então eu indexo. Tá beleza? Tá beleza, obrigado. Aí então agora eu tenho duplicação, está indexado, duplicação não autorizada, botei no meu padrão, que é variável com nome curto e minúscula, botei ali, renomeei a chave primária, eu agora já tenho uma tabela com o nome vulgar. Olha só o que ele mandou. Aqui, agora, vamos aprender um negócio novo aqui, mas não se preocupa nesse momento. Vai mais como papagaio, só repete o que eu estou fazendo. E pergunta se você tiver dúvida, pergunta. Mas não se obrigue a entender tudo agora, porque a gente vai repetir muito essas coisas. Ele está dizendo aqui, ó, as alterações solicitadas para a tabela não foram bem sucedidas, já que criaram valores duplicados de índice, chave primária ou relação. Altere os dados no campo ou nos campos que contêm dados duplicados. Remova o índice ou redefina-o para permitir entradas duplicadas e tente novamente. Ou seja, quando eu falei que duplicação não autorizada, naquela tabela já tinha informação duplicada. Aí ele não pôde aceitar aquele comando. Agora eu tenho que saber qual é a informação que está duplicada, tirar ela, tá certo? Tirar, não deixar duplicar, para depois fazer esse comando novamente, tá certo? Então eu vou dizer ok para ele. Ok. Aí, ó, aqui eu vou ter que tirar isso.
Vou botar não. Aqui ele continuou com isso, eu vou ter que tirar isso. Vou dizer não indexado. Ok. Não autorizado. Ai. Desculpe, eu estava no lugar errado. É aqui, ó. Aqui é sim. Duplicação, aqui é sim. Aqui é no campo chave primária. Isso aqui é isso. O campo chave primária, a duplicação não é autorizada mesmo. Aqui, no texto curto aqui, é que eu tenho que tirar isso aqui, ó. Desse texto curto aqui, eu estava no lugar errado. É aqui, ó. Onde está o nome vulgar, que eu botei duplicação não autorizada e agora eu tenho que autorizar a duplicação. Aí não vou indexar, tá certo? Eu estava querendo, eu cliquei ali, aí estava dando tilt. Porque no campo chave primária, o campo chave primária nunca pode ter duplicação autorizada, nunca. Já é padrão dele, não duplicar. Por isso ele não estava deixando eu permitir a duplicação. É esse campo aqui que eu botei para ele indexar e com a duplicação não autorizada, que ele não conseguiu fazer porque ele disse que já tinha informação duplicada. Tá certo? Então, na tabela que eu vou mostrar agora, em algum lugar tem nome duplicado aqui. Eu ia ficar doido se eu fosse procurar um por um. Não vou fazer isso. Eu vou usar uma consulta, eu vou usar um processamento. Tá certo? Aí vamos aqui, vamos junto. Então eu vou criar, olha aqui, criar. Ó, assistente de consulta, ó. Criar é uma consulta. Consulta que eu falei, é um processamento. Aí, ó, vou criar assistente de consulta. Clica lá no assistente de consulta. Aí eu vou clicar aqui, ó. Olha as quatro tipos de consulta que ele me dá possibilidade. E são os 4 que eu uso. São essas 4 aqui. Só que o céu é o limite aqui. Você não faz nem ideia. O universo que isso aqui é. A gente vai se divertir muito no banco de dados. Quando a gente já tiver dominado tabelas e relação entre tabelas, nós vamos partir para essa parte aqui, que é a parte de processamento de consulta, e vai ser super divertido. Mas só vai ser divertido se a gente já tiver passado por essa parte de tabela. Eu só vou fazer uma consulta agora, que está cedo ainda para eu fazer consulta, mas só vou fazer uma consulta agora porque eu preciso achar quem está duplicado ali. Então isso aqui não é para você aprender, é só para você assistir e fazer na sua também, claro, que você vai ter que tirar o duplicado da consulta. Veja aqui, ó, assistente de consulta simples. O fato de ser consulta simples não quer dizer que a consulta não possa ser super complexa, e a gente vai ver isso. Ó, assistente de consulta, tabela de referência cruzada. O que é tabela de referência cruzada? Por exemplo, espécie por classe de diâmetro, volume por espécie por classe de diâmetro, referência cruzada. Na linha eu quero uma coisa, na coluna eu quero outra. E no meio, no cruzamento entre a linha e coluna, na célula eu quero uma determinada informação. Isso é referência cruzada. Eu também posso ter aqui assistente de consulta, localizar duplicatas, que é justamente o que eu quero. Eu quero localizar duplicata. E a outra assistente de consulta aqui é localizar não coincidente. Vou te dar um exemplo de não coincidente. Aqui no meu banco de dados aqui, eu processo os dados, pego o dado da minha unidade de trabalho, aí processo os dados lá, aí faço desenvolvo uma rotina, uma consulta, para ele destinar o que vai acontecer com cada árvore. Próxima colheita, abate para serraria, abate para laminadora, abate para poste, espécie protegida, uso de semente, outro uso. Eu faço lá o meu processamento para destinar as minhas árvores. Aí eu pego essas minhas árvores que estão destinadas para o abate
exporto, eu faço o processamento, aí seleciono aquelas que são destinadas ao abate e exporto lá para o SIG. Isso tudo automatizado, gente. Eu não faço isso toda vez, não. Eu faço só a primeira vez, depois eu só aperto o botão. Isso é automatizado. Só que como a gente não sabe nada, está aprendendo tudo o banco, a gente está pensando que toda vez vai ter que fazer isso. Não vai. Agora a gente está aprendendo a criar uma tabela e a gente está aprendendo a fazer uma consulta simples. Tá certo? Um processamento simples. Mas, pensa bem, o banco de dados não é uma planilha. Tudo que você fizer de processamento, destinação de árvore, tudo que você fizer, exportação para o SIG, tudo que você fizer, você vai gravar isso. Aí você vai criar uma macro, um botão, para você só apertar o botão e ele fazer aquilo que você já fez. Você não faz nada repetido. Então tá, eu vou pegar essas árvores que eu destinei, eu gravei esse processamento, aí eu vou exportar lá para o SIG. Aí lá no SIG eu vou usar uma função chamada clip, que vai pegar lá a minha app, a minha área de preservação permanente, que é uma função buffer, que vem de uma função buffer em cima da minha hidrografia. Eu pego o meu shape, que é de linha da minha hidrografia, aí uso a função buffer para criar a app. Agora eu tenho um polígono, que é a minha área de preservação permanente. Quando eu exportar a minha tabela das árvores a abater para o meu SIG, eu vou usar uma função chamada clip. E aí eu vou pegar, entrar com a função, com o shape de árvore, que é um shape de ponto. Eu vou usar a função clip com o shape de app, para que eu quero que ele me devolva, a gente usa a expressão me retorne, que ele me retorne as árvores destinadas ao abate que estão na app, que eu não vou poder abater porque estão na app. Tá certo? Isso tudo é automatizado. Só a primeira vez é que eu faço no braço. Depois eu automatizo. Aí ele vai me dar uma tabela. O SIG vai me dar uma tabela dizendo das árvores que estão na app. Essa tabela eu vou importar do banco de dados para o banco de dados de novo. Okay? Então, eu exportei todas as árvores que eu quero abater. E depois eu vou importar as árvores que eu queria abater que estão na app. E eu não vou poder abater essas. Aí eu vou usar essa função aqui, essa consulta aqui, ó. Localizar não coincidente. Porque eu tenho uma tabela original, aí ele me retornou árvores que estão na app e eu quero aquelas árvores que não estão na app. Então, eu vou usar essa consulta aqui para localizar não coincidentes. As árvores que eu queria abater e que estão na app, eu não vou poder abater. Eu quero as não coincidentes, aquelas que eu quero abater e que não estão na app. Eu vou usar essa consulta aqui, localizar não coincidente. Mas não é essa consulta que eu estou fazendo agora, só estou dando uma pinceladinha nas consultas, nos tipos de consulta aqui. Que é simples, tabela de referência cruzada, tabela de localizar duplicata ou localizar não coincidente. Eu quero localizar duplicata. É essa daqui. Então eu cliquei aqui, que é nessa terceira aqui, e vou dar OK. Aí, como só tem uma tabela, ele só está me mostrando aqui, mas daqui a pouco a gente vai estar com um monte de tabela. Então, tabela, consulta ou ambos. Ele pode me mostrar o que eu quiser. Não só tem essa tabela, só pode ser essa mesmo. Tá certo? Aí eu vou avançar. E aí são esses campos aqui, ó. Ele está perguntando: quais campos poderão conter informações duplicadas? Aqui o código não vulgar não é, porque a chave primária não tem duplicado de jeito nenhum. Ele já vem com um padrão que não pode duplicar. É nesse campo aqui, não vulgar, que tem informação duplicada, que ele me disse que tem. É esse campo aqui que eu quero que ele me diga. É esse campo aqui. Então eu vou jogar esse campo para cá, ó, o campo não vulgar. O campos com valores duplicados. É esse campo aqui, não vulgar, que é o campo texto curto, que tem informação duplicada. Aí eu vou avançar. Aí essa aqui é outra informação que ele vai me dar, o código. Ele vai dizer quais são os códigos que tem nome vulgar
duplicado. Aí eu vou avançar aqui, vai exibir o resultado, vou mandar concluir. Aqui, ó. Ó, ele já me deu aqui, ó. Tem uma não identificada Chrysobalanácea, o código 841, que é o campo, chave primária, 841, e uma outra não identificada Chrysobalanácea no campo 5. E também Samaúma branca. Tem duas Samaúma branca, uma no código 550, outra no código 150. Tá certo? Eu não posso ter agora duplicada. Não quero te confundir, não quero te atrapalhar, não. Vai só vendo ainda. Olha como foi fácil eu localizar duplicada. Tá certo? Ele trabalha muito rápido, muito fácil. A gente está agora vendo novidade, então, pô, será que eu tenho que decorar isso? Não. Não. Não se preocupa com isso. Isso aí você vai fazer com o pé nas costas, com o tempo, você vai fazer com o pé nas costas, você vai pilotar isso muito rápido. Por enquanto, é só para você ver, vislumbrar como as coisas são rápidas no banco de dados. Tá certo? Como é fácil de fazer. Como é fácil de mandar ele fazer alguma coisa. O que você tem que fazer... Eu só quero te falar duas coisas aqui. Essa Samaúma branca aqui, tem duas, eu já posso apagar uma. Pronto, então essa daqui eu vou apagar. Eu cliquei nela, do lado aqui, com a setinha preta, tá vendo? Eu vou apertar Del. Apertei Del. Ó, você está prestes a excluir um registro. Se eu confirmar aqui, não tem volta. Se eu confirmar aqui, não tem volta. Ok, excluir. Agora, eu tenho que... Se eu executar essa consulta de novo, ó, tá vendo? Encontrar duplicatas para nome vulgar, a consulta que eu fiz. Vou sair dessa consulta. Tá aqui, ó, encontrar duplicatas para nome vulgar. Vou te sair dessa tabela aqui também. Ó, encontrar duplicata é uma consulta que eu fiz. E eu apaguei. Ah, não. Encontrar duplicata para nome vulgar. Vou clicar duas vezes. Ó, só achou essa aqui agora. Não identificada Chrysobalanácea, que Fabácea, que era Samaúma branca, que tinha duas, agora não tem mais, eu apaguei uma. Agora tem essa não identificada Chrysobalanácea. Agora, eu só quero te abrir um parênteses, que não tem a ver nisso que a gente está fazendo, mas tem a ver com processamento de dados. Por exemplo, quando você está fazendo o censo florestal, a gente não vê isso aqui, a gente vê em outra disciplina, mas não importa. Quando você está fazendo o censo florestal, você está com o mateiro lá, ele vai dizer, essa daqui é uma espécie desconhecida. Aí, em geral, ou o mateiro batiza ali na hora, tá certo? A fava da folha fina, ele batiza ali na hora. E aí, a partir daquele momento, você vai coletar e ele vai, sempre que ele encontrar aquela espécie, ele vai dizer a fava da folha fina. Ou a fava melada, sei lá, ele vai dar por alguma característica dela, da casca lisa, ele vai dar uma coisa que ele vai lembrar dela. Tá certo? E a gente vai coletar, vai marcar, a gente não coleta, a gente só marca na ficha de campo para a equipe de coleta botânica ir lá e coletar. Não é a gente que coleta, não, vai ter que subir na árvore, é um trabalho especializado. Às vezes é com tiro, atirando no ramo, depende. Aí ele vai dizer lá, ou ele batiza, ou ele vai falar assim, não identificada 1. Na outra unidade de amostra, ou numa outra unidade de amostra, ou numa outra faixa, não importa se é inventário por amostragem, ou se é censo florestal, ele pode achar aquela árvore de novo. Ele lembra que é aquela não identificada que ele mandou coletar. Ó, essa daqui é aquela mesma lá. Não identificada 1. Não identificada 2, ou não identificada A, não identificada B, ou então batiza aí, vamos passar a chamar ela. Fava caroço, aí, seja lá o que for, aí ele vai batizar e sempre que ele vai chamar ela. Às vezes ele não consegue identificar qual é o gênero, ele fala só que é não identificado, às vezes ele consegue dizer a família é tal. Então, aqui, ó, não identificada Chrysobalanácea. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que era Chrysobalanácea. Então, se
ele encontrar numa outra faixa, na mesma faixa, numa outra unidade de amostra, aquela mesma espécie, uma outra árvore daquela mesma espécie, ele tem que dizer, ó, é não identificada Crisobalanaceae, mas é aquela mesma Crisobalanaceae daquela faixa lá. Então aqui seria não identificada Crisobalanaceae A ou Crisobalanaceae 1. E essa aqui seria uma outra espécie, não identificada também. Também Crisobalanaceae, ele sabe que é Crisobalanaceae, né, que é da mesma família, mas é uma outra espécie. Então aqui caberia Crisobalanaceae 1, Crisobalanaceae 2. Tá certo? Às vezes é a nível de gênero. Não identificada coépia. Às vezes é nível de gênero. Aí, às vezes é nível de família. Tá certo? E depois, quando for coletada, vai se identificar. Aí pode identificar. A gente não consegue material fértil, é raro a gente conseguir material fértil. Então, muitas vezes não consegue identificar a nível de espécie, o herbário devolve só classificando a nível de gênero. E aí, mas a gente tem que, mesmo que a gente seja coépia SP, a gente tem que botar lá coépia SP1, coépia SP2, senão a gente vai dizer que tudo é da mesma espécie, não é. A gente são espécies diferentes, mas ambas a gente só identificou a nível de gênero, tá certo? Então, aqui eu vou apagar essa daqui, mas poderia ser o caso de eu não apagar por motivo que eu já expliquei. Seria Crisobalanaceae 1, Crisobalanaceae 2. Tá certo? Se eu chamar essa consulta novamente, não vem nenhuma duplicada, eu vou apagar essa consulta, vou ali agora na tabela nome vulgar, vou chamar no modo design, vou ali no texto curto, naquele campo aqui não vulgar, que é texto curto, aí vou chegar lá indexado, aí eu vou dizer indexado, está indexado, está não, agora eu vou dizer que é sim, duplicação não autorizada. Duplicação não autorizada. E aí, quando eu chamar, eu salvei. E agora, se eu por acaso botar alguma coisa aqui que já tiver, por exemplo, caoba, remog, né? Caoba. Se eu quiser botar caoba aqui, ó, que já tem ali, ó, caoba, ó, ele não deixa. Ele não vai deixar eu duplicar. Se ele deixasse, eu poderia ter problema. Então, eu indexo para o processamento ser mais rápido. Agora, eu não percebo a diferença porque eu não tenho nada ainda. Mas lá adiante, vai fazer diferença num processamento. O processamento é muito complexo. Vai fazer diferença de tempo. Então, eu indexo para o processamento ser rápido. E eu não deixo duplicar para não ter problema depois. Se eu mando ele agrupar, se ele me fazer uma tabela de referência cruzada, espécie por classe, volume por espécie por classe de diâmetro, desculpe, se eu tenho o nome vulgar repetido, ele vai dizer que são duas espécies e não são duas espécies. Tá certo? Então, já importei a minha primeira tabela. Vou fazer de novo. Vou importar outra tabela agora. Então, dados externos, toda outra vez. Você já tem agora a sua tabela não vulgar. Agora, dados externos. Aí, nova fonte do arquivo do Excel. Aí eu vou lá procurar a planilha. A planilha, tabelas a importar. Vou abrir. Importar os dados. Olha só que legal. Agora ele me deu 3 alternativas. Porque como ele já tem uma tabela lá, preste atenção nisso, que é importante. Como ele já tem uma tabela lá, ele me dá a possibilidade de eu importar os dados para botar numa tabela que eu já tenho. Por exemplo, você pegou um livro sobre caracterização tecnológica de madeira. Eu peguei outro livro sobre caracterização tecnológica de madeira. Eu digitei os meus. Esse livro todo eu digitei. Você digitou o seu.
Aí, opa, bora trocar? Bora. Aí você passa o que você digitou para mim, meu banco de dados vai ficar mais poderoso. Eu passo o que eu digitei para você, o seu banco de dados vai ficar mais poderoso. Quando eu importar, eu vou importar os dados de caracterização tecnológica para dentro da minha tabela espécie. Tá certo? Eu vou importar para dentro da minha tabela espécie. Então, eu não vou criar uma outra tabela. Eu não tenho a tabela espécie, então eu vou importar para a minha tabela espécie. Eu vou dizer os dados que eu puxei da sua, para ele botar dentro da minha tabela espécie. Tá certo? Para eu ter tudo junto. Tá certo? Então, aqui tem a possibilidade, então, eu posso querer importar para uma nova tabela. Eu posso querer importar para uma tabela já existente. E eu posso não importar, eu só vincular a fonte. Só vincular a informação ao meu banco de dados. Para quê? Se na origem alterar, o meu banco fica automaticamente alterado também. Tá certo? No caso, se eu quiser importar para uma tabela já existente, os campos, ou seja, os títulos de coluna, tem que ter o mesmo nome. Se tiver nome diferente, ele não vai importar. Então, o campo nome vulgar num lugar, tem que também ser nome vulgar no outro. Nome científico, tem que ser, o campo tem que ter o mesmo nome. Para ele botar junto, tá certo? Aqui eu vou importar para uma nova tabela. Agora eu vou lá, qual é? Eu vou na tabela índice aqui, ó. Vou procurar aqui, ó, nome vulgar espécie. Vou pegar a tabela espécie, que está na planilha 4. Então, na planilha 4, espécie, tá vendo aqui, ó? Código da espécie, nome da espécie, família, forma de vida, densidade, exportação, ó. Tem um monte de informação aqui sobre espécie. Um monte, não, algumas. Tá certo? Algumas informações sobre espécie. Tá vendo aqui? A gente vai trabalhar muito nessa tabela aqui. Tá certo? Essa tabela espécie aqui, ela é muito pobre em relação àquela que eu mostrei lá no Word, lembra? Aquela sim, aquela é uma tabela, seria uma tabela rica, foi o que a Janaína fez e o que a Tamires fez. Aqui, no nosso caso aqui, para o nosso estudo, a gente vai pegar uma tabela espécie bem mais simplinha. E aqui a gente quer só aprender a mexer com tabela e relação entre tabela. Né? Mas o certo seria pegar aquela tabela espécie lá que a Tamires e que a tabela de características ecológicas e tecnológicas da Janaína e características de produtos e mercado da Tamires. Tá certo? São tabelas bem mais ricas, né? Com muito mais variável. A gente vai pegar essa daqui. Tá beleza? Vai pegar essa tabela aqui. Aí eu vou botar avançar. Essa tabela aqui mesmo. Ó, olha aqui, ó. Agora dá para entender melhor. A primeira linha contém título de coluna. Se eu tirar isso aqui, ó, ele vai achar que isso aqui ele vai achar que isso aqui é informação de célula. E não é. É o título da coluna mesmo. É o nome da variável mesmo. Então eu vou marcar aqui, ó. A primeira linha contém o título de coluna. Vou avançar. Ó, e ele tá o código da espécie, ó. Aqui ele está sugerindo. Ele está sugerindo um campo duplo. Lembra duplo? Duplo é um campo que tem decimal. Não é. Não é um campo duplo. E eu também posso querer não importar esse campo. Tá certo? Eu posso querer não importar esse campo. Eu não vou importar esse campo. Isso aqui é que veio de uma tabela. Aqui eu vou mandar ele criar uma chave primária. E quando ele cria a chave primária, ele já bota como autonumeração. Se eu disser para ele que isso aqui é a chave primária, ele não vai botar acrescentando automaticamente. Então eu vou deixar ele criar a chave primária. Eu não vou importar esse campo aqui. Então eu marquei aqui, ó, não importar esse campo. Esse campo aqui é um campo que texto curto.
que é o campo da espécie, é o nome da espécie. Tá certo? Aqui a família, código, é o código da família. Aí não é um campo duplo, é um campo inteiro. E eu vou botar aqui, ó, um campo inteiro, ó. Inteiro. Porque não tem decimal o código da família. Ele vai vir da tabela família. Já está aqui. Aqui, forma de vida. Também vem de outra tabela. É um campo inteiro também. Aqui a densidade numérica. Assim, aqui é um campo duplo. Aqui, exportação. Aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Para o banco, isso aqui não é um campo duplo. Esse aqui é um campo sim ou não. É um campo booleano. E para o banco, não é zero. Isso você tem que decorar, mas não precisa se decorar agora. Para o banco, não é zero. E sim é -1. Tá certo? Então, quando você diz para um campo, para o banco, que determinado campo é sim ou não, por exemplo, se a espécie é protegida, ou nesse caso aqui, se a espécie é de exportação, para exportação, aí é só sim ou não. É protegida? Sim ou não? É ameaçada? Sim ou não? O banco, ele não guarda sim ou não, ele te mostra sim ou não. Mas o campo ele marca 0 ou -1. Se é não, ele guarda 0. Ele te mostra não, mas ele guarda 0. E se é sim, ele te mostra sim, mas ele guarda -1. Tá certo? Então eu vou botar aqui, ó, sim ou não. Esse campo aqui como sim ou não. Abate proibido também é sim ou não. Sim ou não. Se ele serve para serraria, se ela serve para serraria, também é sim ou não. Serve para laminadora, também é sim ou não. Serve para poste, também é sim ou não. Serve para exploração de fruto, também é sim ou não. Serve para extração de óleo, também sim ou não. Se serve para exploração de lenha, também sim ou não. Para resina, também sim ou não. Paú, também sim ou não. Recuperação de área degradada, isso é uma espécie para recuperação de área degradada, também sim ou não. Até ornamental, também sim ou não. Artesanal, também sim ou não. Medicinal, também sim ou não. O diâmetro mínimo. Diâmetro mínimo é duplo. Diâmetro máximo. Diâmetro máximo é duplo. E acabou. Acabou essa tabela. Você vê que é uma tabela simples, tem pouca informação, mas é só para a gente ter alguma coisa para trabalhar. Beleza? Eu vou avançar. E agora eu vou deixar ele criar, permitir que o Access adicione a chave primária. Ele que está dizendo aqui, ó, eu vou permitir. Esse daqui ele não importou, ele não vai importar. Eu vou permitir que ele adicione uma chave primária. Aí eu vou avançar. Essa tabela eu vou chamar de espécie, ESP, espécie. Vou concluir. Ele pergunta aqui se eu quero salvar essa etapa. Se é uma tabela que eu estou sempre importando, eu posso salvar e deixar isso guardado, para não precisar passar por todas essas etapas. Como eu não vou fazer isso, então eu não vou salvar. Mas ele possibilita você salvar todo o procedimento de importação. Vou fechar. E agora eu tenho a tabela espécie aqui que eu vou trabalhar nela. No nome... Tá aqui, ó. Eu vou trabalhar nela agora. Trabalhar nela agora não. Vou trabalhar nela daqui a pouco. Vamos dar outro intervalinho. E daqui a pouco a gente volta. Falou? Ok, professor.